Você já se sentiu rodando em espiral quando estava prestes a dormir ou sentindo que estava afastando-se do seu corpo físico? Hoje nós vamos conversar sobre este tema e eu vou lhe contar um caso pessoal que aconteceu comigo. Entre as sensações estranhas que às vezes nós sentimos quando ainda estamos despertos, mas estamos muito relaxados ou estamos quase começando a ter uma soltura do nosso corpo físico, portanto estamos indo para uma viagem astral, é essa coisa de se sentir girando em espiral. E é um fenômeno que assusta ou surpreende, porque ocorre conosco ainda completamente em lucidez. Portanto, o corpo está absolutamente relaxado, muitas vezes estamos praticamente dormindo, mas nós ainda mantemos lucidez do que está acontecendo. E é muito interessante observar. O mais curioso na sensação de nós nos sentirmos em espiral é porque acontece quando nós ainda não estamos dormindo. O corpo está super relaxado, mas como a nossa mente ainda está registrando os fatos e as sensações e ainda estamos despertos, esta sensação surpreende um bocado. A pessoa pode até ficar um pouco de receio do que está acontecendo, porque pode ser bem forte. E eu então quero contar para vocês um caso que aconteceu comigo desse tipo de sensação, mas que para mim foi muito marcante, porque é muito importante nós entendermos que qualquer um de nós pode experimentar as sensações da saída do corpo. O complexo é nós estarmos na condição ideal, exata, para poder estarmos lúcidos quando elas ocorrem. Então veja o que aconteceu comigo. Eu estava na cidade de Miami, estava visitando uma pessoa e estava num ambiente muito agradável, era uma casa grande, confortável, uma amiga muito querida, energias muito boas. E quando estava durante a noite, simplesmente despertei, mas o Wagner estava dormindo e eu, então, não queria fazer nenhum movimento que o acordasse. Então, fiquei lá esperando o sono chegar, parado um bom tempo, mas num estado de tranquilidade. Eu não tinha pressa para dormir, eu não estava preocupada com nada, eu estava curtindo, que era uma cama muito boa, então eu estava curtindo um colchão agradável, tudo agradável, eu me sentia bem. Então, o que eu fiz? Nada. Fiquei parada, sem fazer nada. O que é uma coisa rara para a gente fazer, né? A gente sempre vai procurar algo, vai pensar em algo, ou vai querer assistir alguma coisa, ou vai escrever, ou vai trabalhar com energia, mas eu fiquei tranquila. E passou um bom tempo, quem sabe eu vou assim estimar entre 1h30, 2 horas, e eu lá tranquilinha, tranquilinha, sem dormir. No limite do relaxamento, mas sem dormir, sem sonhar, mas com pensamentos muito suaves, muito relaxados, e só mais mesmo prestando atenção no ambiente, na minha sensação, em como eu me sentia bem. E o que aconteceu? De repente, do sentir nada que eu só estava confortável e fiquei aquele tempo todo. Parece que o meu corpo entrou num ponto de relaxamento e por a minha mente estar alerta e sem nenhum tipo de ansiedade, sem nenhum tipo de preocupação, é quase como se eu tivesse esperado tempo suficiente para a minha energia ir se soltando, para o meu corpo relaxar e para eu permitir que aquele estado de maior soltura começasse a acontecer. Então, daquele ponto, num zupt, eu comecei a sentir como se a cama ondulasse e eu estava num ponto que me movia, mas era muito estranho, porque eu sabia que eu estava ainda na cama, eu sabia, obviamente, o que é lógico, meu corpo está ali deitado, eu seguia relaxada, eu já não sentia mais o meu corpo físico, e esse foi uma coisa interessante do ponto de relaxamento e tranquilização que eu cheguei, mas eu não dormi em momento algum. E com aquele relaxamento, aquela soltura, eu comecei a sentir como se eu estivesse numa montanha russa. Subia, descia, girava e dava os impulsos, sentia absolutamente os giros, os saltos, o rodopiar. Então a minha mente observava aquela sensação enquanto eu estava absolutamente consciente de onde estava, como o meu corpo estava e segui com usufruir aquilo. Não lutei, não tentei aumentar,
só fiquei deixando que seguisse, que continuasse, e por um bom tempo eu tive aquela sensação. Algumas pessoas sentem como se ficasse como um redemoinho, como em espiral. Eu senti como uma montanha-russa que virava, subia e descia. Outros sentem que movem muito de um lado para o outro. Não importa exatamente o tipo de sensação nesse detalhe, mas o que importa é que é uma sensação de intenso movimento quando nós ainda estamos aqui, juntinho do corpo. Quem sabe saímos aqui 2 centímetros e com isso já vem toda essa sensação. Por que é que a sensação acontece e acontece neste momento em que ainda estamos despertos e super próximos ao corpo? Porque com a soltura energética e com o fato de nós estarmos com a possibilidade de sintonizar no nosso corpo sutil, nosso paracorpo, esta sintonia faz com que nós comecemos a sentir a dimensão energética, que é pura energia, não é? Então, são os movimentos, as flutuações, quase como se nós estivéssemos no oceano. Mas imagine que você está no oceano que tem muitas ondas, mas você está absolutamente calmo, não são ondas de tempestade. É uma serenidade muito boa, mas algo move. Então, nós sentimos as ondulações energéticas e sentimos a leveza do nosso corpo não físico. E ao invés de ficarmos na percepção do corpo físico preso pela gravidade, que está ali preso à cama, sentimos aquela soltura muito amplificado. Por quê? A percepção das ondulações é mais uma percepção nossa subjetiva para conseguir descrever ou de alguma maneira interpretar toda aquela flutuação, movimento, e é um movimento energético que não é só como ondas do mar, porque são movimentos em que passam as energias mais sutis, mais densas, nós vamos para uma dimensão mais próxima à dimensão sutil, não física, depois voltamos um pouco mais próximo ao corpo e ficamos, e isto tudo é interpretado por nós como este movimento espiral ou qualquer que seja, estamos a rolar. Então, são sensações muito interessantes. Neste dia, depois disto, eu terminei por ter uma experiência super legal, para mim, pelo menos, porque eu estive lúcida e encontrei com um grupo de consciências não físicas, como espíritos, que já estavam ou já haviam estado em contato comigo anos antes, quando eu havia morado na cidade de Miami. E às vezes eu despertava no meio da noite com sensações desagradáveis do ambiente não físico, do ambiente energético. E Estados Unidos, de vez em quando, é bem complicado nessas coisas extrafísicas. E a gente estava a fazer limpeza numa cidade que nova, tínhamos acabado de chegar para começar o trabalho todo de ensinar as pessoas a trabalharem com energia, ensinar como sair do corpo e trazer uma noção, que é o que nós gostamos de fazer, mais pé no chão, mais objetiva, mais científica um pouco, ou pelo menos mais racional do fenômeno. Então, aquelas consciências que eu encontrei costumavam estar com energia muito ruim e eu entrava naqueles lugares para limpar. Só que eu nunca me lembrei. E neste momento, quando eu encontrei com elas, eu identifiquei que eram consciências com as quais eu já havia trabalhado alguns anos antes e que tudo agora ali estava melhor, toda aquela comunidade em que eu fui me deparar neste dia estava melhor. E para mim explicou muito, porque as sensações que eu tinha, eu não sabia bem compreender, porque eu não tinha a rememoração total daquelas projeções lá do passado. Por isso é muito importante aqui algumas coisas para nós aprendermos. Número 1, fique tranquilo e deixe o fenômeno ir adiante. Se você conseguir deixar o seu corpo dormir, sem que você durma, você vai ver as sensações da projeção se aproximando, você vai começar a identificar como que para você ocorre a soltura do corpo. Só que é fácil falar, né? Mas para nós falarmos, eu vou deixar o meu corpo dormir, inclusive o meu cérebro, as ondas cerebrais vão baixar muito, mas eu vou manter-me atento ao que está acontecendo, é algo que nós temos muita dificuldade. Eu até tenho um vídeo que dá umas dicas sobre isso aqui no canal, dá uma espiadinha sobre atividade cerebral. Mas esta é a coisa número 1 que nós aprendemos com essa experiência. Coisa número 2, temos que saber interpretar as nossas sensações, porque não
são necessariamente uma tradução literal do que estamos a vivenciar. Número 3, temos que ter paciência com as sensações, experiências e coisas que nós não compreendemos, porque às vezes, anos depois, é que nós vamos conseguir compreender o que se passou naquele momento antes, seja bom ou ruim, ou seja de experiências que nós tivemos e não compreendemos, que foi o meu caso aqui nessa feliz experiência que eu tive, mas que fui ali naquela comunidade complexa e me senti muito bem por ter participado de um pouco, um pouquinho, uma dosezinha de melhoria em todo aquele ambiente energético da cidade. E nós fazemos o pouquinho que podemos. É muito importante termos sempre a autocrítica, os pés no chão e a paciência de seguir trabalhando e aguardar os resultados. Então, vem aqui meu testemunho e, ao mesmo tempo, umas dicas para você sobre as sensações da saída do corpo. Espero que tenha aproveitado estas dicas. Falamos mais sobre isso se você quiser. Deixe nos comentários o que você gostaria que eu comentasse mais a respeito. Vou voltar aqui para os meus vídeos mais a miúde com vocês e estaremos juntos em breve. Um grande abraço!